Quando o latido seco cortou o silêncio da paisagem, tudo parou. O cão estava imóvel, o corpo em alerta, os olhos cravados em um ponto da areia, como se tivesse enxergado algo que ninguém mais podia ver. O homem atrás dele também parou. Algo no ar havia mudado. O chão parecia respirar. E logo ficou claro. Havia algo enterrado ali. Algo que não pertencia àquele lugar. E o que estava prestes a emergir daquela areia mudaria tudo. Se você quiser saber como essa história inacreditável termina, clique no botão de inscrição e continue comigo. Você não vai se arrepender. Luca estava em sua terceira semana de trabalho no norte da Namíbia, catalogando espécies vegetais e coletando dados sobre erosão em áreas de transição entre o semiárido e zonas alagadiças. A tarefa era solitária, mas ele não estava completamente sozinho. Zeus, seu pastor alemão treinado, o acompanhava em cada trilha. Companheiro silencioso, atento a tudo, Zeus raramente latia à toa. Por isso, quando ele se deteve à beira do lago seco e começou a rosnar baixo, Luca parou na hora. O solo, naquela região, estava instável devido às últimas chuvas. A água recuara, mas deixara marcas incomuns na areia. Uma formação estranha, alongada, parecia ter sido parcialmente coberta pelo vento. Nada daquilo fazia sentido, nem a forma nem a posição. E agora, o cão encarava o monte como se houvesse algo vivo ali. "O que foi, garoto?" murmurou Luca, segurando firme o GPS e tentando não mostrar o próprio incômodo. Zeus avançou um passo, o corpo rígido, e soltou um latido seco. Um único som, curto, direto. Foi o suficiente para atrair os olhares de 2 moradores da vila próxima, que vinham em sua direção carregando baldes de água. Um deles gritou: "Ele também viu?" Luca assentiu, ainda confuso. "O que exatamente?" "Aquilo aí." O mais velho apontou com o queixo como se recusasse a chegar mais perto. "Tem dias que essa coisa aparece." Ninguém quis tocar. Diante da tensão crescente e sentindo o orgulho ferido por parecer hesitante diante dos locais, Luca acabou cedendo. Pegou um galho grosso do chão e começou a cutucar com cuidado a parte exposta da formação. Ao primeiro contato, sentiu algo ceder sob a superfície. A textura não era de pedra, era algo mole, orgânico. Zeus recuou um passo, orelhas baixas, rosnando agora de forma contínua. A areia começou a se mover sozinha, como se o chão respirasse. Luca deu 2 passos para trás, o corpo inteiro em alerta. Do monte, algo emergiu. Aquilo não era um animal, e também não era um objeto comum. E Luca teria preferido nunca ter descoberto o que era. Horas antes, enquanto caminhava pela região ao redor da lagoa, Luca já estava inquieto. Ele já havia testemunhado paisagens extraordinárias desde que começou sua jornada pelo sul da África. Dunas em tons de cobre sob o céu lilás do entardecer, manadas de antílopes rompendo o silêncio seco, tempestades de areia que engoliam o horizonte em questão de minutos. Mas também enfrentara o lado menos poético, encontros perigosos com hienas, escorpiões no saco de dormir, emboscadas de búfalos furiosos. Aprendeu na prática que a vida selvagem não dava segundas chances. Por isso sua reação ao volume encoberto de areia na margem do lago foi cautelosa e tensa. Seu primeiro impulso foi simplesmente ignorar. A maioria dos perigos que cruzara começou com curiosidade demais. Ele tentou manter a atenção nas ovelhas que conduzia temporariamente de volta ao cercado de manejo, parte de um trabalho comunitário que assumira como parte da pesquisa. Zeus o seguia de perto, mas olhava para trás com frequência, desconfiado, como se algo ainda estivesse fora do lugar. Na manhã seguinte, o silêncio ao redor da lagoa havia mudado. Quando Luca voltou àquela área, encontrou um grupo de moradores reunido ao redor da formação arenosa. Estavam a certa distância, conversando baixo com olhares tensos. O ar parecia mais denso, não de calor, mas de expectativa. Zeus se adiantou e parou ao lado do monte outra vez, farejando de longe, corpo em alerta. E mais uma vez, soltou um latido seco que calou o grupo inteiro. Luca se aproximou lentamente. Sentia o peso dos olhares nas costas. Os moradores daquela aldeia eram reservados com estrangeiros, ainda mais com cientistas que vinham e iam sem criar raízes. Já tinham histórias demais de promessas vazias, de pesquisas que não mudaram nada. Ele levantou as mãos devagar, tentando mostrar que não representava ameaça. "Estou aqui só para ajudar. Trabalho com Elias", disse, mencionando o ancião local que havia intermediado sua estadia. Ainda que o idioma fosse uma barreira, Luca vinha estudando o dialeto da região desde que chegara. Com esforço e paciência, foi conseguindo formar frases, explicar sua presença e, mais importante, fazer perguntas.
Isso já apareceu antes? Indagou, apontando com cautela para o volume. As respostas vieram aos poucos, por meio de gestos e trocas de palavras entrecortadas. Havia receio, mas também confusão. Alguns diziam que a coisa estava ali há dias, outros acreditavam que viera da água. Embora, segundo eles, nada dali se parecesse com o que já tinham visto. Um homem mais velho, com a pele marcada pelo sol e pelas décadas, apontou com o dedo trêmulo para o lago. Não é peixe, não é tartaruga, não é nosso. Luca assentiu, mas por dentro, algo coçava sua lógica científica. Aquela massa coberta de areia não correspondia a nenhum animal terrestre conhecido na região. E se tivesse vindo da água, como explicar o formato, alongado demais, ou a ausência de qualquer rastro ao redor? Mais perturbador ainda era o comportamento de Zeus. O cão não se afastava, mas também não avançava. Ele apenas mantinha os olhos fixos no monte como se aguardasse um movimento que ainda não tinha acontecido. Luca sabia reconhecer o medo humano. Já o vira nos olhos de exploradores inexperientes, de soldados em zonas de conflito, de civis diante do desconhecido. Mas ali, naquela clareira ao redor do lago, o que mais o incomodava era o silêncio. Não apenas o dos moradores, mas o de algo que parecia suspenso no ar. Aos poucos, os homens e mulheres começaram a se afastar, como se o próprio chão tivesse se tornado frágil. Luca ficou, Zeus também. Ele tentava se manter racional, mas o nó no estômago crescia. Não era apenas a coisa enterrada, era o fato de que todos esperavam que ele descobrisse o que era, como se, por estar ali, tivesse assumido um papel que nunca pediu. E ele sabia, se errasse, ninguém o perdoaria. E agora, entre os rostos observando, estava Elias, o ancião que o acolhera na aldeia e intermediara sua vinda como pesquisador. Elias estava parado na sombra de uma árvore baixa, os braços cruzados, olhos semicerrados. Observava com a calma impassível de quem não julga, mas jamais esquece. Luca engoliu seco. Sabia que se recuasse agora, perderia o pouco respeito que conquistara e, pior, colocaria em risco sua permanência na região. Sem apoio da comunidade, sua pesquisa não seguiria. E sem pesquisa não haveria financiamento, nem retorno. Um dos jovens locais estendeu a ele um pedaço de galho seco, firme e comprido. Luca aceitou em silêncio. Zeus estava ao seu lado, parado, sem rosnar, mas atento, orelhas em pé, como se aguardasse o pior. Luca respirou fundo, deu 2 passos à frente e, com muito cuidado, encostou a ponta do bastão no monte. A areia cedeu facilmente, macia, úmida por baixo da camada seca. Ele cutucou de novo. A ponta bateu em algo mais denso, porém elástico. Fez pressão e a areia tremeu. Zeus latiu, um som agudo, tenso. Luca recuou, em alerta. Atrás dele, ouviu sussurros. Os moradores conversavam em seu idioma, rápido demais para que ele acompanhasse. Parte dele se perguntou se aquilo era uma armadilha. Outra parte sabia que não era. Ninguém ali parecia menos assustado que ele. Mais uma vez, ele cutucou. Dessa vez, com mais firmeza. A areia se rompeu, revelando uma massa arredondada e cinzenta. Por um instante, Luca pensou que fosse uma pedra coberta de lama. Mas então, viu os pequenos movimentos involuntários. "Está vivo", murmurou. Ele se agachou, começou a remover a areia com as mãos. Com cuidado. Zeus permaneceu imóvel, farejando com o focinho baixo, mas sem se aproximar. O que emergiu, finalmente, foi uma forma que Luca jamais teria esperado. Um filhote. Não de antílope, não de lebre. Era um jovem rinoceronte, coberto de areia, os olhos fechados, as narinas tremendo levemente, como se tivesse acabado de acordar de um transe profundo. Provavelmente havia se separado da mãe durante a migração e, exausto, se protegendo do calor, adormecera ali. A areia o escondera tão bem que o grupo seguiu viagem sem notá-lo. Luca se levantou imediatamente, sacou o rádio e chamou o coordenador da equipe de campo, que estava em contato com o Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia, responsável pelo monitoramento da fauna selvagem na região. "Temos um filhote de rinoceronte aqui, vivo. Precisamos acionar a equipe de conservação imediatamente." Luca sabia o que fazer. Em situações assim, os protocolos eram claros: manter distância, evitar qualquer interferência e aguardar os profissionais treinados. Tudo que passasse disso poderia colocar o animal e as pessoas em risco. Enquanto esperavam, os moradores se mantinham em silêncio. Alguns afastaram as crianças com gestos calmos. Outros observavam o chão, apontando possíveis trilhas frescas deixadas pela manada.
Algumas horas depois, com a ajuda de rastros recentes e imagens de drones da equipe de monitoramento, a manada foi localizada a cerca de 5 quilômetros, numa faixa de vegetação densa e protegida. O filhote, agora limpo e hidratado, foi transportado com extremo cuidado em um veículo especial. Quando o soltaram, ele hesitou por um segundo. Então, emitiu um som abafado e correu, desajeitado, mas determinado, em direção a uma fêmea adulta que o esperava à sombra de um arbusto. Ela não fez alarde, apenas o acolheu com o focinho, num gesto silencioso de reconhecimento. Zeus latiu, um único latido, e abanou o rabo. Naquela noite, a vila parecia diferente. O vento soprava com força, como se carregasse a história nos ombros. Ninguém disse nada a Luca, mas os olhares haviam mudado. Não era mais o forasteiro estranho. Agora, era o homem que ouvira o cão e escutara a terra. Elias apareceu na entrada de sua barraca de lona depois do jantar, silencioso como sempre. Observou Zeus deitado perto da fogueira, os olhos ainda atentos, farejando o ar de tempos em tempos. Ele sentiu antes de todos. Elias disse em sua língua, apontando para o cão. Luca assentiu. Sempre sente. Eu só aprendi a escutar depois que quase perdi a perna numa trilha de onças, anos atrás. O ancião riu, brevemente, como se aquela frase tivesse o gosto amargo da verdade. Depois se calou e por fim disse: "Você ficou. Muitos teriam fugido. Você ouviu o chão. Isso é raro." Antes que Luca pudesse responder, Elias já estava indo embora, suas sandálias sumindo na poeira vermelha da noite. No dia seguinte, a equipe de conservação retornou à vila para agradecer o alerta e registrar oficialmente o resgate do filhote. Luca foi convidado a acompanhar parte do rastreamento final, auxiliando na leitura de trilhas e padrões de vegetação. Pela primeira vez desde que chegara ao país, sentiu que fazia parte de algo real, concreto, necessário. As crianças da aldeia, antes tímidas, passaram a correr até Zeus com frutas ou pedaços de pão seco. O cão, sempre contido, aceitava os presentes com um olhar direto e breve abanar de cauda. Ele também, aos poucos, estava sendo acolhido. Com o passar dos dias, a tensão que o acompanhava desde a chegada foi dando lugar a algo novo. O campo de pesquisa deixou de ser apenas um conjunto de números e relatórios e passou a ser território de escuta. Luca percebeu que nem sempre se tratava de descobrir. Às vezes era preciso apenas estar presente e ouvir. Talvez fosse isso que Elias quis dizer. Talvez naquele chão de areia instável, entre silêncios e olhares contidos, o que ele havia encontrado não fosse apenas um filhote perdido, mas o seu próprio lugar. Zeus se deitou à sombra de uma árvore próxima. Luca se sentou ao lado dele. Não havia pressa. O deserto falava devagar, e agora ele estava aprendendo a escutar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine se deparar com uma cena que congela o sangue. Uma puma presa em arame farpado, coberta de feridas, e ao lado dela, um filhote assustado, sem entender o que está acontecendo. Você pararia? Se aproximaria, mesmo sabendo do risco? E se, naquele exato momento, o olhar de um animal selvagem carregasse um pedido silencioso por ajuda, confiando justamente em você? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!